Boa tarde, mundo das empilhadeiras. Estou de volta com mais uma sessão do nosso Podpack. Hoje eu tô com uma participação especial, né, dos meus dois M's, né? Mário da Softrek, Mário da Bentley. O Mário da Softrek hoje ele é nosso diretor comercial da Softrek, né? A Softrek, para quem não sabe, é uma empresa que vende tecnologia para o segmento de empilhadeira e movimentação. O Mário hoje é o supervisor da Bentley, uma multinacional automotiva. O Mário também lida com todas as dificuldades do dia a dia do supply. Hoje a ideia do bate-papo é nós falarmos um pouquinho do que nós vemos enfrentando na logística no ano de 2025 e o que a gente pode esperar para 2026, tanto de melhorias, dores que nós vamos arrastar de 2025 para 2026 e novidades, que eu acho que tem bastante novidade da Softrek aí, né, Mário? Tem bastante. Para vir aí. Então, fiquem à vontade, obrigado por ter vindo, cedido a agenda de vocês ali. Mário, fala um pouquinho para mim, quem que é o Mário, Softrek, fica à vontade. Beleza, Fernando. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? A Softrek tem uma parceria com a Imparpec desde a sua fundação. A Softrek é uma empresa relativamente jovem, Sim. Tem 13 anos no mercado, e a gente nasceu com o objetivo de levar tecnologia ao setor de logística. Né? Eu e alguns colegas fundamos a empresa há 13 anos atrás, hoje somos líderes do mercado. Foi um processo de conscientização do mercado de logística, que existia tecnologia, que era possível transformar as máquinas na famosa internet das coisas, né? Tornar uma empilhadeira um objeto transmitindo dados, coletando e transmitindo dados, levando à gestão. Então, como eu falei, hoje a gente é líder de mercado no Brasil. Já atendemos alguns países da América Latina e estamos iniciando a operação no México. Legal. Que é um mercado territorialmente 40% menor que o Brasil, mas que tem mais empilhadeiras. Fantástico. Né? O México é muito, em comparação com o Brasil, né? Ele é muito mais, o implemento da empilhadeira é muito mais intenso, né? Por questões diversas, né? Acho que até a proximidade dos Estados Unidos facilita, né? Sim, sim. A importação não é tão cara, né, Fernando? Exato. Dos equipamentos. Então é isso aí, vamos tentar contribuir um pouco com o bate-papo aí sobre as novidades e os desafios, né? Show, obrigado. Mário, eu vou ficar Mário, aí se eu esquecer, vocês falam que é o Mário da Mente, Mário Softrek. E aí, boa Mariel? tarde, Fernando. Boa tarde, Mário. Estou responsável pela operação logística na Bentley. É uma empresa multinacional automotiva. Assim como o Mário falou, é um desafio bastante grande também que a gente enfrenta. E tornar o processo cada vez mais seguro. E usando a tecnologia para isso. Então, quando eu estou nesse ramo já tem 25 anos. Então, quando a gente começou a pensar em como monitorar, e, enfim, não existia essa forma de monitoramento e como a gente conseguia realmente ter esses dados. Então, agora a gente, né, em conjunto com a Imparpec, com a Softrek, a gente pensa aí realmente em ter essa parceria e tornar a operação mais segura, mais confiável. O mercado é bastante competitivo. Sim. Né? Então, os nossos clientes, nós atendemos as montadoras, elas também nos exigem isso, né, que tenhamos processos mais confiáveis, que sejam auditáveis. Passamos por inúmeras auditorias e eu acho que essa parceria só vai aí, né, tornar realmente a empresa cada vez mais competitiva no mercado. Sim. Aproveitando um pouquinho falar de competição e como é que tá, né? Uhum. Quais são os maiores desafios que hoje vocês entendem que a logística está sofrendo em 2025 e que possa ser que intensifique para 2026? Sim, posso começar? Fica à vontade. Por favor. Tá bom. Como logística, a gente já vê o mercado, nesse momento o mercado está aquecido, né? Então a gente vê que algumas montadoras elas têm também o desafio de tecnologia também nos automóveis. Estou falando agora especificamente do mercado automotivo. Ok. E com isso, também os fornecedores eles têm que acompanhar esse fluxo de tecnologia. Então, o nosso desafio é esse, é tornar a empresa, né, e o setor e a área logística cada vez mais otimizada, otimizar a mão de obra, otimizar o recurso, né, até porque
Não é um custo que a gente tem na empresa que a gente precisa administrar isso. Então, acho que o desafio agora para 2025 é a gente absorver esse volume de mercado da melhor maneira possível, da forma mais segura, e para 2026 também. A gente já vê uma projeção aí de aumento, a gente já vê que alguns automóveis, eles já têm, inclusive, fila de espera, enfim. E também essa questão de tecnologia que a gente precisa cada vez mais estar buscando e também tornar um ambiente mais seguro, né? Que é o foco nosso da logística operacional, principalmente na Benteler, né? Que é tornar a operação cada vez mais segura. E é legal falar assim, né, pelo ramo de ser automotivo, porque você tem um termômetro do mercado, né? E aí eu fico até feliz de saber assim, nós estamos com uma demanda alta, porque é um sinal que o mercado está... A economia está boa, né? Isso, porque eu acho que automotivo a gente sempre sente primeiro, né? Civil e automotivo são os termômetros, né, da economia. Isso. Marião, e no ramo, vocês que navegam também em vários segmentos, clientes ofertando a tecnologia de vocês, o que você acha que hoje nós temos em 2025? Ou problema, ou você acha uma coisa muito boa e que ele vai ser intensificado em 2026? Fernando, eu vejo o seguinte, o nosso maior desafio é continuar divulgando a gestão das empilhadeiras através da telemetria. Porque, por incrível que pareça, a Softrec, vou falando de novo de Softrec, fica à vontade. Não tem como fugir. Nós estamos aqui para isso hoje. Nós somos líderes do mercado com 4% do mercado. No Brasil, de todas as empresas, apenas 8% utilizam algum sistema de gestão, concorrente, o nosso ou concorrente nosso. Desses 8, 4 é a Softrec. Então, assim, nós temos 92% de oportunidades de levar sistemas de gestão, seja qual for, nosso ou dos concorrentes, para a indústria, para os CDs, para a logística. Sim. Por incrível, novamente, né, é surpreendente 2025 para 2026. E isso não é uma crítica, assim, é uma realidade, porque assim, nós temos excelentes profissionais de logística que entendem tudo do negócio, do processo, mas que não conhecem a tecnologia que a gente oferece, a nós e nossos concorrentes oferecem, que podem trazer tanto retorno. Então, o maior desafio, inclusive semana passada aconteceu a segunda Intralog, né, uma feira que nós participamos, e ali os visitantes, gestores, como eu falei, de grandes empresas que se surpreendem ao conhecer o produto. Falam, nossa, mas isso existe, isso... Porque, então, esse eu vejo que é o maior desafio, continuar divulgando, continuar levando os benefícios e crescer nesse mercado que é carente por tecnologia, mas também não absorve tão rápido o quanto ela é gerada. Assim. Se gera mais tecnologia, né, mais novidades do que o mercado consegue absorver. E a turma assim, de logística, né, o Mário com certeza sabe melhor que eu, vive no 220, não dá tempo de ver nada. E às vezes esses detalhes acabam passando e são oportunidades, né? Sim. Pegando um gancho assim, Mário, né? Ainda mais no segmento da Imparpack, né? É nítido assim, até para a própria Imparpack, tá? Que a telemetria ela tem transformado a maneira de como hoje nós utilizamos a empilhadeira, né? Aí, Mário, para você, assim, o que mudou de quando nós começamos a telemetria e o que você vê para os próximos passos de 2026? Então, assim, Fernando, a telemetria hoje, até para o próprio locador, eu acho que no passado tinha uma resistência, né, da ferramenta em si, mas o que mudou para a gestão da empilhadeira? O que a gente agrega? Aí acho que você pode falar um pouquinho na sua perspectiva. E você também, que agora está feliz, né? Está com frota de empilhadeira nova, tudo novo. Então, fica à vontade, Fernando, assim, a Imparpack foi a primeira empresa
aqui da nossa cidade, né, de Campinas, e que atende o Brasil todo, assim como nós, que eu pessoalmente procurei há 13 anos atrás, com a ideia, a primeiro protótipo do nosso equipamento de telemetria, né? Pois, Legal. não sei se o público todo sabe, a gente produz tudo, né? Não é nada importado, o equipamento é nosso, o desenvolvimento é nosso, o projeto é nosso. Então, eu cheguei na Imparpec com um projeto. E, sinceramente, eu não sei por que a Imparpec, assim, né, na visão dos diretores, dos proprietários, do próprio Fernando, gostaram da ideia. E daí nasceu a parceria. E desde o começo, a dificuldade, um dos efeitos colaterais da implantação de sistemas de gestão com base em telemetria é uma frequente diminuição da frota. Por quê? Os gestores, assim, né, como o Mário, não tinham a ferramenta para medir isso tudo. Medir produtividade, medir operação, medir... Ele sabia por know-how. Você sabia lá, vou aumentar tantos pallets por dia, mais ou menos tantas máquinas, preciso de tantas máquinas, tantos operadores. A telemetria transforma todo esse know-how em dado. E muitas vezes há uma discrepância entre o teórico e o prático, né? O know-how é o teórico e a telemetria é o prático. Inevitavelmente, a gente tem uma média de redução de 20%, alguns casos maiores, outros menores, em média de 20% na quantidade de máquinas. E no começo, os locadores de empilhadeira que tinham a visão só da locação, que não é o caso, nunca foi o caso da Imparpec desde o começo, a Imparpec comprou exatamente essa ideia, vamos oferecer um serviço melhor por mais tempo, com menos máquina, tanto é que nós estamos parceiros há quase 15 anos, 13 anos, 12 anos, né, que são um dos melhores cases nossos, que a gente leva o povo conhecer, para ver na prática que dá resultado. Exato. Né, mudou o cenário. Então, assim, hoje, nós ainda temos locadores com essa resistência, vou colocar um sistema desse para diminuir máquina, quando na verdade não, né? Aí, assim, fazendo o seu papel um pouco, Fernando, invertendo, né, assim, os benefícios que o locador tem com a telemetria, não é só o cliente final, né? No caso nosso aqui, da nossa conversa, a Bentley tem uma série de benefícios de gestão, mas a máquina gerenciada pelo sistema também traz grandes benefícios ao proprietário da máquina, né? Bastante. Eu acho que esse é o principal desafio. Boa. Marião, tecnologia é nítido, né, que ela vem para somar no segmento de logística, né? Quando a gente fala logística, a gente está focado mais em movimentação, que é o nosso negócio aqui, né? Entregar. Diferente de você produz lá, você tem que entregar lá na ponta, né? A telemetria, ela tem transformado a maneira de como você consegue gerenciar o seu negócio? Muito. Assim como o Mário falou, a telemetria, ela vem de encontro com uma necessidade que nós tínhamos e até então não sabíamos, que é como monitorar. No caso, da logística operacional, nós precisávamos entender qual era o fluxo, né? Onde as empilhadeiras andavam, o que ela fazia, quanto tempo ela usava para aquela operação, ela ficava muito tempo parada, né? O porquê. E isso a gente não conseguia fazer se não tivesse um sistema. Aí ia pelo know-how, ia pelo feeling, né? Muitas vezes do líder e às vezes até dos operadores. Esse sistema de telemetria, no início, nós nem pensamos nessa redução de equipamentos ou de mão de obra ou qualquer coisa nesse sentido. Nós pensamos realmente... nasceu um novo projeto, né? Temos que é um bom problema, né? A gente tem um aumento de volume ou ter um projeto novo. Sim. O quadro de equipamentos que nós temos hoje, ele é capaz de absorver? Então, a gente não poderia depender só do feeling das pessoas. A gente precisava de um sistema para medir. Precisa de um outro equipamento? Qual equipamento? Que rota, que fluxo ele vai fazer? Em quanto tempo? Então, a telemetria nos ajudou nisso. E agora, pegando num contexto geral, porque ela é bem mais, né, bem além de só esse monitoramento. Então, também, até um tempo atrás,
nós fazíamos a liberação das máquinas ainda no papel. Era um checklist No papel. Checklist do operador era do no operador papel, né? no papel. Né? Então, O que é a realidade de muitas o que é a empresas. realidade de ainda. muitas empresas. Então, Muito. né, algumas pessoas que vão, né, ver esse podcast vão lembrar onde eu trabalho ainda é no papel. Exato. Lá na Benteler, não. É um checklist eletrônico. E tanto a Imparpec quanto a Softrec nos ajudou a configurar e deixar isso personalizado para o que a gente entende que seria itens de segurança e quais são os controles, quem consegue liberar esse equipamento, em que momento, qual a frequência que esse checklist tem que ser feito. Então, tudo isso é possível, né? E principalmente trazer uma segurança, porque muitas vezes, né, é uma logística, é intenso, né? Não para, enfim. E pode acontecer um incidente, né? Pode ter uma colisão, pode, né, o operador pode derrubar uma embalagem. Então, esse sistema também de telemetria e esse sistema de checklist eletrônico, ele também nos ajuda, inclusive numa possível investigação. E também não é procurando um culpado ou para, de alguma maneira, penalizar alguém. Não, é para a gente ter uma ação robusta para que aquilo não ocorra novamente. Então, a nossa necessidade e a nossa expectativa não era só trocar o equipamento, né? Sair de uma empilhadeira a combustão e ir para uma empilhadeira de lítio nova, se a gente não tivesse um sistema de monitoramento, esse checklist eletrônico, que também viesse de encontro, né, com essa nossa visão de futuro, Sim. de ter um equipamento mais eficiente e mais seguro. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, no nosso processo comercial, que pega os gestores, assim como o Mário, todos concordam, né? Com a implantação de telemetria, nada mais acontece com uma máquina sem que tenha um responsável identificado. Perfeito. Essa história, quem foi, onde foi, quando foi, quem estava usando, quem bateu, quem não bateu, acabou. Perfeito. Então, assim, desde o processo, né, de abastecimento, da recarga da bateria, tudo tem um responsável. Isso traz um nível de segurança para o negócio sem comparação, assim, né? Você não tem mais nada obscuro, Sim. é tudo às claras, né? E acho que isso é o que o Mário estava relatando, né? Fica evidente o que aconteceu. E para nós é nítido, Mário. É até engraçado, né? Ter dois Mários aqui no podcast. Quando a gente... Foi tudo pensado. Foi, eu Mas percebi. se alguém fizer a piadinha do Quimário, Quimário, isso. Hoje nós estamos no maior número. Eu também acho que essa piadinha vai rolar aí. E nós pensamos exatamente nisso. Até então, quando ia fazer... Teve uma colisão com a empilhadeira, né? Teve uma colisão com algum equipamento, dispositivo. Quem foi? Né? A empresa trabalha 24 horas. Imagina. E aí você Possível acaba... controlar, né? É bem complicado, porque você acaba dependendo, né, de confiar no operador e da honestidade dele. E aí um dele. não quer falar que foi o outro. Exatamente. Ninguém fala, os gestores não sabem o que aconteceu. E você acaba O locador não quer tomando cobrar, a vai. ação. A empresa fica com prejuízo. Tem essa parte também, né? E isso, quando a gente faz uma comparação e a gente tem um histórico, a gente vê que a redução também de incidentes, por quê? Nós fomos mais assertivos. Até por ter uma investigação, muitas vezes, mais apurada, mais minuciosa. Então, o plano de ação foi mais robusto. E também não é deixar o colaborador desconfortável de pensar, caramba. Mas não, traz para ele um senso de responsabilidade. Eu Com tenho certeza. um crachá com o meu RE, meu registro. Eu liberei um equipamento e eu disse que o equipamento está liberado em perfeitas condições para aquela atividade. Então, ele tem responsabilidade nisso. Então, isso também trouxe, né, para a gente uma segurança maior. Né? Só saber que está sendo monitorado. Exato. Já muda o jogo com o operador. Já muda. Eu acho que o mercado, não só 2025 agora, mas de alguns 10 anos para cá, acho que a tendência da área produtiva é produzir mais com menos, né? Isso aí né? E quando a gente fala mais com menos, e aí entra naquele aspecto assim, se eu tenho menos processo, eu tenho mais processo produtivo, eu tenho que ter menos pessoas, mais tecnologia, automaticamente não significa que eu tenho que ter mais empilhadeira, né? Então, Exato. Às vezes tem essa restrição do locador, né? Menos, né? Exatamente. E
a ferramenta ela tá ali para ajustar totalmente essa cadeia. Então, se eu tenho ali produzir mais com menos, não faz sentido eu ter lá 40 empilhadeiras, sendo que às vezes eu conseguiria rodar com 25, né? É essa medição que você passa a ter, né? É essa medição que você passa a ter. E na visão do locador, agora falando um pouquinho até para os locadores conhecer um pouquinho, né? A tecnologia, ela dá uma visão diferente para o locador, né? Então, eu não penso em redução de máquina. Eu vou pegar até o que o Mário falou, e ela me dá mais qualidade em manter o meu contrato, eu vou atender com mais excelência o meu cliente, só que ao mesmo tempo eu me resguardo de muitas coisas, né? Então, assim, eu tenho um checklist ali que, diferente do papel, e ainda é normal, né, o papel, e chega a ser assustador, porque, assim, hoje nós falamos que segurança na indústria ela é soberana, né? Só que, na realidade, hoje a gente sabe que, eu não sei nem se está 50-50 hoje no mercado de segurança indústria ou não, mas eu acho que a segurança ainda, ela muito se fala e pouco se aplica. Eu acho que tem algumas indústrias, né? E aí a telemetria, o checklist traz uma segurança para o locador, onde o quê? Eu estou te dando uma garantia que o seu operador vai fazer um checklist, ele vai trabalhar de maneira segura, né? Ele não vai se pôr em risco, não vai pôr o seu processo em risco e também vai resguardar meu equipamento. Então, não dá mais para ter esse pensamento, mas pô, vou perder 5 máquinas, sim, mas você vai ter uma garantia excelente no seu processo aí. E fora resultados, né? Acho que a gente até uma vez eu liguei pro Mário e falei, pô, Mário, é o gráfico que eu mais falo, até o gráfico lá de ociosidade, né? Sim, de equipamento. E se o gestor, ele olha aquele gráfico ali, é ali que ele vai ver o processo dele. Então, nós estamos falando de tecnologia, né? Sim. E o mercado ele tem uma tendência que eu acho que está vindo muito forte, e eu espero que 2026 puxe bem mais, né? Que é o equipamento elétrico. Sim. Né? A indústria entendeu a importância total, né? do equipamento elétrico, entendeu os benefícios que o equipamento elétrico traz para a própria indústria, para o operador, até para o próprio locador que está migrando para a elétrica, é fantástica a tecnologia. E ali você faz com que tudo se case, né? E aí, no seu caso, esse gráfico de ociosidade, não só por redução de máquina, mas nós estamos deixando de falar que você tem lá só, você tem a hora de abastecer o GLP, que é comum nas indústrias, né? 1h da tarde, vai as filinhas de pilhadeira lá, abastece o gás. Com a elétrica, você não consegue estipular um tempo certo ali, todo dia, 1h da tarde, você vai pôr a elétrica. Não é impossível isso, né? Sim. Porque tem máquina que vai trabalhar um pouquinho mais, menos, e o consumo é diferente. Então, com esse gráfico, você consegue até remanejar assim, eu tenho uma máquina aqui do horário das 9 às 11, ela fica mais sossegada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa máquina, vou colocar ela para suprir o carregamento das outras, o abastecimento. E aí é fantástico, né? É outra frase que a gente usa bastante, né, Marão? Que assim, eu te dou uma ferramenta fantástica, né? Mas se você não usa a ferramenta, você vai ter só um checklist embarcado. Exato. Perfeito. Né? Essa é outra luta nossa, assim, é fazer o cliente, né, entender o todo. É o que eu falo, a telemetria, tudo isso que a gente está falando é legal, maravilhoso, traz um monte de resultado. Mas se não tiver o Mário do lado de lá, né, do cliente, analisando os dados e tomando decisão, você vai usar 10% do que o sistema oferece. Vai ficar restrito à parte operacional. Checklist, libera a máquina, quem foi. Todo o outro resultado não vai vir. E isso, assim, também era uma resistência no começo. O gestor sentia meio assim, vou perder meu emprego se eu puser telemetria? Não, muito pelo contrário. Eu acho que é o contrário também. Você vai ter uma ferramenta maravilhosa para fazer seu trabalho maior. Imagina se chegar para o cliente, né, seu diretor, seu presidente lá, economizei tanto. Eu gasto pela telemetria, mas economizei tanto, não houve acidentes, etc, etc. É fantástico, mas tem que ter o conhecimento aliado aos dados, senão não funciona no total, assim. Perfeito. Parece até que você descreveu um pouco do nosso processo e como a gente também usa, né, a telemetria. Exatamente para isso. A gente mede por lá qual é o tempo, né, ocioso ou de máquina parada, e aí a gente conseguiu, dentro dos equipamentos, saber qual aquele equipamento que ele pode ficar em operação enquanto os outros carregam.
Então, para a gente trocar as empilhadeiras, assim, foi uma mudança de conceito também. Sim. Né? E uma mudança até de cultura dos próprios operadores, porque é o que você falou, fazia filinha lá de empilhadeiras, né? Tinha hora marcada, tinha que parar alguns operadores para fazer o abastecimento, então não era só quem ia abastecer a máquina, tinha que ter quem fazia o abastecimento também. Sim. Agora não, agora é o que a gente chama de carga de oportunidade. Então, o equipamento em horário de refeição, em alguns horários, sempre que ele vai ficar um tempo parado, ele fica parado carregando. E se precisa de um outro equipamento que vá para o processo enquanto esses carregam, nós já sabemos quais são, porque a gente consegue puxar também pela telemetria. Então, isso nos ajudou muito. E, né, pegando carona no que você falou, Mário, nós temos hoje lá, né, um pátio de 37 equipamentos, e nós trocamos todos por equipamentos elétricos. Alguns eram combustão, alguns bateria de chumbo, todos são elétricos. E uma grande parte deles tem um sistema de telemetria, inclusive em algumas paleteiras embarcadas. Exato. Então, a gente está já, realmente é uma mudança de cultura, uma mudança de visão, e isso só trouxe, né, até o momento, benefícios para a operação. Pegando o seu gancho, a palavra cultura. Perfeito. É o principal. Resistência cultural Uhum. das equipes na indústria hoje, no seu processo, ou acho que até fora daqui, Uhum. existe a resistência cultural? E como que você lidou com isso? Sim, existe, Fernando, porque imagina, nós tínhamos operadores que eles trabalharam durante muito tempo, muitos anos, com equipamento a combustão, e talvez vieram até de algumas empresas que o equipamento era a combustão, né? Era uma empilhadeira dessas, que está há muito tempo no mercado, não são ruins, mas é um conceito diferente. E de repente vem uma empilhadeira elétrica, e aí faz o quê? Nivela o jogo. Ele que está lá há 10 anos trabalhando com ela, que ele é muito bom. Inclusive, ele muitas vezes, né, a gente chama lá de padrinho, ou seja, ele treina outras pessoas. E agora vem um equipamento elétrico que a pessoa que entrou hoje vai operar tão bem quanto ele. Sim. E muitas vezes os novos colaboradores tinham dificuldade em trabalhar com empilhadeira na outra versão, a combustão. Porque a elétrica ela é mais confortável, ela é silenciosa, né? Então ela traz vários benefícios. Então, essa mudança cultural, né, para quem já trabalhava com esses equipamentos, existiu, mas aí veio o trabalho dos gestores, né, de dizer para ele que não é porque o equipamento é novo que a gente vai trocar o equipamento e o operador. Né? Então, você vai ter oportunidade de também aprender, se adaptar ao novo equipamento, de deixar de fazer o checklist no papel, de fazer ele de forma eletrônica, né? Muitos tiveram dificuldade nesse primeiro momento, mas não quer dizer que isso diminuiu eles, muito pelo contrário. Então, teve a resistência sim. Então, assim como eu comentei, agora também a gente tem um checklist eletrônico em alguns equipamentos embarcados, que eles estão na operação, então não necessariamente estão só na logística, já tem equipamentos na operação produtiva, e também para esses operadores é novo. Sim. Né? A gente colocou lá um checklist eletrônico para ele preencher algo que ele nunca fez. Então, alguns já viram isso, a questão do copo meio cheio e meio vazio. E depende muito de como você vende isso, de como você realmente explica e traz esses operadores e colaboradores para dentro dessa realidade, porque é o futuro. Sim. Né? A gente não vai voltar, né? Não vai voltar uma empilhadeira regredir, combustão, né? não vai. Então é daqui para frente, eu acho que se pensando perguntar em hoje, tecnologia. vamos voltar amanhã com as máquinas, aí outra resistência cultural. É né? outra resistência. Nesse aspecto, Fernando, falando assim da nossa visão de implementador do sistema, né? Hoje a gente tem aí quase 5.600 máquinas e tal. A grande dificuldade da implantação é o cultural, e principalmente do operador. No começo, muitos viam a implantação como assim, vou estar sendo vigiado. Exato. E assim, gerava insatisfação, gerava quebra, vandalismo no equipamento para não ser monitorado. E com muito trabalho a gente foi conscientizando os operadores que não, é um sistema para sua segurança. Você está sendo monitorado, a máquina, tudo o que o Mário já comentou.
E isso foi quebrando essa barreira cultural. Hoje o operador já não sacaneia mais. Falando português, claro, né? Não sacaneia mais o equipamento. Ele vê como um benefício para ele, assim, dá atenção ao equipamento. Nesse aspecto aí, puxando o lado do locador, a preservação desse equipamento é maior. Sim. O Fernando consegue locar a mesma máquina por mais tempo sem precisar reformar. Então, todos ganham, assim, na cadeia. Ganha o operador, ganha o locador e principalmente o cliente final, né? Exato. Seguindo ainda a tecnologia, né, para dentro da indústria. Falamos de telemetria, acho que o Marião tá aguardando ali a cereja do bolo, que eu já sei que ele tem. O que você vê, Mário, que além da telemetria pode agregar num processo de tecnologia para 2026, olhando o seu processo hoje? Então, Fernando, olhando o processo, a gente pensa, e a nossa expectativa é ter equipamentos, não vou dizer 100% autônomos, mas que a gente consiga que esse equipamento ele faça mais operações. Okay. Né? Então, que nós, pelo menos a expectativa que nós temos, pensando já num cenário de crescimento, que a gente comentou aqui, de equipamentos que sejam mais flexíveis em alguns momentos e que não sejam... A empilhadeira, na minha visão, né, ela é para empilhar e desempilhar. Sim. Né? Na minha cabeça, ela não deveria ser um equipamento para transportar, correto, né, coisas, porque é um equipamento grande, robusto, e na empresa nós temos o processo onde trabalham pessoas. Então, a nossa expectativa é ter equipamentos que distanciem a empilhadeira das pessoas. Sim. Então, quais vão ser esses equipamentos? Aí vem o desafio, né? Como eles vão trabalhar, eles vão substituir uma empilhadeira? Então, de novo, não estou dizendo em substituir pessoas, né? Sim, estou dizendo que vai ter um robô que vai fazer tudo isso. Segregar homem e máquina, exatamente, né? Para ficar mais seguro. É isso. Ali. Então, a nossa visão, a nossa expectativa é essa. É tornar o processo mais seguro, né? Mais confiável e também, por que não, né? Mais competitivo. A gente precisa otimizar cada vez mais os recursos. Sim. Então, é isso que a gente espera para 2026, distanciar as empilhadeiras, né, das pessoas, para que o processo realmente fique mais seguro. E as empilhadeiras, elas vão fazer a atividade que, na minha visão, é o que elas devem fazer. Sim. Que é armazenar, né, movimentar, trocar algumas embalagens, mas não transportá-las. Sim. Sustentabilidade global. Vocês acham que é uma tendência? Tem que ser, né? Vocês acham que isso pode impactar bastante o nosso 2026? Deixa o Mário falar, depois eu falo. Não, com certeza, né? Quem não tiver nessa linha de raciocínio está fora do negócio, né? Está fora das indústrias. No caso nosso, assim, a gestão, né, como todo equipamento, contribui muito para a sustentabilidade, né? O melhor uso do recurso, o recurso melhor utilizado, menos recurso, menos gente, tudo contribui. A tendência é total. Sim. O desafio da Softrec nesse sentido é continuar trazendo inovações para garantir cada vez mais, né, a sustentabilidade dos equipamentos. E aí, Marião, e na indústria? Então, na indústria também, né, de novo, né, a Softrec vai ajudar muito, em parceria com a Imparpec, até para a gente fazer todo esse estudo, porque pensando em sustentabilidade, né, e energia limpa, vamos levar para esse caminho, então nós também temos uma meta, né, ambiental de redução de CO2, por exemplo. Então, quando a gente trocou os equipamentos, a gente praticamente zerou Sim. a emissão de CO2. E isso foi muito bom, porque a gente fala da marca, a marca Benteler perante os clientes. E os clientes também, né? Nós atendemos para as montadoras. Eles também têm essa visão. Então, isso tudo contribuiu com essa ótica de sustentabilidade nessa visão. E aí a gente quer o que agora? Assim como você falou, Mário, otimizar o recurso. Né? Não ter esse tempo ocioso do recurso, porque talvez o melhor recurso ali, pela telemetria e pelo percurso que a gente mediu, de novo, não foi lá igual antigamente, caneta e prancheta, nós puxamos esses dados e tem um histórico, e a gente consegue puxar esse histórico e comparar,
Então, talvez aquele equipamento não seja o melhor. Qual é o melhor? Sim. Esse é o desafio, acho que de nós três aqui, Exato. né, representando, né, as empresas que trabalhamos, para, assim como o Mário comentou, que a Imparpec traga a melhor proposta, a melhor solução, e talvez algo que eu nem pensei, Sim. ou que talvez eu nem conheça. Então, eu acho que aí sim é um trabalho em parceria para tornar as nossas empresas mais sustentáveis. Né? É isso aí. Hoje, falando em sustentabilidade, melhorias, né, qualidade de processo, novos equipamentos, tudo. O que mais pesa hoje, Marião, no lado da Softrec ou os clientes que você atende? É preço, agilidade ou até uma responsabilidade ambiental? O que você sente que o mercado está tendenciando? Fernando, eu acho assim, ó, a implantação do nosso sistema, ou de qualquer sistema, né, de gestão com base em dados, telemetria, ele mexe com vários setores da empresa, né? Aqui a gente já comentou muitos deles, né? Sim. E com muitas consequências. Então, o maior apelo, na minha visão, é ainda a sustentabilidade. É fazendo essas ações, tudo isso que a gente vem comentando aqui durante o podcast, resultarem na economia, na coisa sustentável, no sistema, no melhor aproveitamento, né? Até já sendo repetitivo, mas não tem como não ser, né? Sim. Esse é o foco. Tudo isso, toda essa organização, desde a implantação até a gestão final, ele vai trazer dados, vai trazer informações para o diretor da empresa tomar decisões em relação a diversos aspectos, né? Na visão do Mário como gestor daquele processo, o que ele pode melhorar, a empresa como um todo, o setor como um todo, até chegar na diretoria como um todo e tomar decisão. A gente tem no nosso portfólio excelentes cases nesse sentido, empresas que se tornaram mais sustentáveis a partir de mexer nesses processos. E, novamente, o sistema como ferramenta para isso, não é a solução final. Sim. É a ferramenta que faltava, né, que é o que o Mário está relatando, assim, ele juntou, né? Na prática, o Mário relatou o que eu comentei na teoria, ele juntou o que ele sabia que acontecia, não tinha como medir, passou a medir e agora está decidindo melhor, né? Com mais eficácia. Até assim, precisão, né? Com maior precisão. Era essa palavra que eu estava procurando. Com maior precisão. E na área da indústria, Mário? O que você acha? O que pesa mais ali para a gente tomar uma decisão na melhoria? Porque hoje a Bentley como um todo, né, é uma potência, né? E acho que a Imparpec também fica muito feliz em poder atender não só a sua planta de Campinas, mas outras duas, né? E todas com lítio, né? Tudo material de ponta. Hoje você atende montadoras, né? Então, nós estamos falando dos grandes, né? Do mercado. Sim. Você acha que é preço ou você acha que a responsabilidade de sustentabilidade que os grandes impõem é maior? Eu acho que sim. Até porque, Fernando, assim como você comentou, as montadoras, elas já têm a política dela, né? Com certeza, preço também, o negócio tem que ser saudável. Sim. Ele tem que... a empresa, ela não é uma entidade filantrópica, né? Ela vive de lucro. Então, o negócio tem que ser sustentável nesse ponto de vista. Mas também, nós passamos por várias auditorias e as montadoras, elas têm um padrão de exigência. E para atender esse padrão deles, a gente precisa pensar como tornar o recurso, né, mais eficiente, né? Como aproveitar melhor o recurso. Porque não é barato, né? Você ter uma máquina, ter uma empilhadeira, uma paleteira ou um robô que vai fazer um processo de solda. Então, como tornar ele mais eficiente e o negócio mais lucrativo e conseguir, principalmente, atender o cliente. Então, esse é o nosso foco lá. É atender o cliente no momento, na quantidade que ele precisa.
Sim. Então, se para isso a gente tem que investir em melhores equipamentos, monitoramento, em tecnologia, então a visão da empresa é essa. Né? Ótimo. E essa questão, né, de energia limpa, de sustentabilidade, nesse ponto de vista, ele vem como um bônus. Sim. Né? Na área de sustentabilidade, o que eu até brinco, né? Acho que tá dando um alívio na vida de operações dentro da Hyperpack, é o tal do elétrico, né? Eu acho que sim. ele tá vindo para somar, ele agrega manutenção limpa, né? Eu não gero nenhum gás e isso vai tudo de encontro com o que as indústrias pregam hoje, né? E aí, seguindo para a gente matar um pouquinho a tecnologia e entrar num assunto um pouquinho mais polêmico, Marião, nós temos 2 tecnologias aí que eu já estou testando, estou gostando. Eu acho que o Mário já se deparou com algumas. Não como só melhoria para a empilhadeira em si lá em campo, eu acho que nós temos também que pensar em melhorias no processo dentro das empresas, né? Sim. Sempre facilitar para que a gente consiga ter mais controle, para que a gente consiga refinar melhor os processos, enfim. Então a Hyperpack também, acho que já estamos 1 ano, né, em demo com essa tecnologia. Nós também, nosso técnico, né, ia para campo, nós fazíamos ordem de serviço lá com um bloco carbono lá, e você lembra? Sim. Sua mesa era cheia de papel lá, muito papel. E aí nós, em conjunto com a Softrack, nós estamos já beirando quase, acho que 8 meses já de demonstração, mudou todo o nosso cenário de gerenciamento de frota, né, com a tecnologia ofertada por eles. E aí isso impacta toda a cadeia, né, porque a Hyperpack consegue gerenciar melhor e eu consigo dar uma melhor transparência para o meu cliente. Onde o meu cliente ele recebe uma ordem de serviço hoje eletrônica, por e-mail, né? Então, o seu e-mail toda hora deve aparecer lá. E ali você tem uma visibilidade clara de horas da máquina, você tem sempre a foto de como está a máquina, se ela está riscada, batida e tal. Tem todas as vértices ali dos lados, né? E todas as informações. Fala um pouquinho pra gente o que é essa tecnologia. Isso acho que vem forte para 2026, né? Principalmente nos parceiros locadores, né? E existe todo esse lado da manutenção dos equipamentos. E até o lançamento era algo desassociado. A gente monitorava a máquina, mas esse outro lado da história continuava no papel, digamos assim. E a Softrack desenvolveu, em conjunto, um software de manutenção completo, que, como o Fernando explicou, gerencia da hora que o técnico pega o carro da Hyperpack, vai atender o cliente, o tempo que ele permanece na portaria, a ordem de serviço e todo o processo. As ordens de manutenção de acordo com os orímetros do fabricante, né? O plano de manutenção, ele é bem complexo. Sim. A gente ficaria o dia inteiro aqui falando só do FleetSync, que é o nome da ferramenta. Mas a grande diferença... mas o que tem de diferente de outros softwares de manutenção do mercado? Além de ser melhor... Isso, tem que valorizar, tem que ser, ele é integrado à telemetria. Então, assim, o orímetro da máquina lá, que antes o técnico do Fernando tinha que ir lá na máquina, consultar quanto era... Aí ele ia no plano de manutenção, buscava no fabricante, lá no bloquinho do fabricante, qual era o plano... manual, verificava, agora é automático. Exato. Então, quando o técnico do Fernando da Hyperpack abre o plano de manutenção, ele lê a máquina, ele já sabe qual é o orímetro, qual é o plano de manutenção, executa ou não cada item, dá o checklist em cada item, gera o orçamento, ou seja, finalizou todo o processo. Então, agora a gente tem a telemetria linkada com a manutenção. Então, para as empresas de locação, né, e a Hyperpack, mais uma vez, acreditou na gente, né, pela boa experiência que tem aí ao longo dos anos, de fechar o ciclo. Sim, né? Para o locador, exatamente, né? Ele poder saber a distância, todas as centenas de máquinas que ele tem locado por aí, cada orímetro de cada máquina, cada plano, se fez manutenção, se não fez, todo esse processo complexo, absurdamente complexo, né?
E o Fernando é especialista Nossa Senhora. nesse processo. É por isso que quando a gente apresentou a ferramenta para ele, o Fernando olhou assim, né? Ele estava meio quieto na apresentação, mas olhando, ele falou, cara, isso é o que eu sempre procurei. Falei, pronto, vendemos. Aí tá vendido, porque ele conhece muito de manutenção, né? Conhece muito de outros sistemas que já testou por aí. Sim. E para ele falar que, né, dá essa tão espontâneo, pô, é isso que a gente procurava, eu falei, pronto, Sim, tá vendido. Isso. Olha, se eu tô junto, então ia ser melhor ainda. Ia ser melhor. E o bom de tudo isso, Mário, que assim, tá em fase, né? Você já tá recebendo lá a ordem de serviço, né? Nós já está rodando, tá? Então, todos os nossos contratos que hoje nós temos já a telemetria, não só eles, né? E aí, isso aí, uma coisa puxa a outra, né? Nós entendemos como Imparpec que, assim, é tão bom eu ter todos os meus dados com precisão na mão, que eu falo, peraí, vamos colocar todas as máquinas com telemetrias. E aí nós chamamos de pacote locador, né, Mário? Pacote locador. E aí, assim, nós temos agora todas as nossas máquinas, sai com a telemetria, né? E sai com esse gerenciamento de frota. E o que é legal, né? Que você tem acesso ao software lá e você consegue monitorar em tempo real a disponibilidade de máquina, quanto que ela tá. Então não fica mais aquela coisa assim, pô, será que o meu locador hoje, que deve ser uma preocupação da indústria, né? Será que esse cara está fazendo as preventivas corretamente? Ele está me atendendo à disponibilidade estipulada em contrato? Ou será que eu corro risco de algum momento eu estar lá num sábado, né? Que eu acho que você não gosta de ser incomodado no sábado, né? É esse o meu ponto. Tipo assim, eu vou parar meu processo produtivo por uma negligência numa manutenção. Então fica tudo muito claro, né, Mário? Fica tudo transparente. Tanto a telemetria em si, com a gestão da máquina e do seu processo, como você tem a gestão do seu locador transparente. O que está atrasado, o que está para ser feito vai ser feito. O que tem, né, pendências ali tem feito. Você chegou a receber? Como é que tá? Já recebi alguns, né? Agora, com toda... Se eu tivesse essa apresentação, Mário, eu acho que... Porque eu também sofri, assim, com o Fernando. A gente marca rapidinho. Olha, fiquei bem feliz. Eu recebi alguns, tá, Fernando? Né? Agora eu tô aqui sabendo oficialmente, então, que já tem funcionando em algumas. Porque eu ainda tô estava, né? Não estou mais, porque já tá testando. Na época dos papéis. Exato. Então, quando tinha algum problema, estourou uma mangueira de óleo, né? Deu um problema no pistão, tá? Quando foi a última manutenção? Os arquivos ficavam lá lá na matriz. Aí liga para alguém, né? Procura esses arquivos e vê, fez, não fez. Fez, a folha está aqui. Mas ele olhou isso especificamente? Olhou esse parafuso que fixa esse pistão? Exatamente. Então, a gente perdia muito tempo e muita energia. E, querendo ou não, era um desgaste muito grande. Agora a gente, né, conseguindo ter acesso a essas informações de forma eletrônica, porque a telemetria, pra gente, de verdade, foi um divisor de águas e virou uma chave. Porque você entra lá, filtra qual equipamento que você quer ver, né, como está a utilização dele, e você já tem todos os dados. Agora a gente consegue ver isso nas manutenções. Exato. Né? O bom é que juntou tudo, né, Fernando? Porque, tudo. Graças a Deus, essas máquinas elétricas elas não quebram. Realmente, né, fazendo até um pouco de propaganda aqui, mas elas só param lá para fazer a preventiva, né? A gente tinha um cenário totalmente diferente com os equipamentos que tinham antes, né? Tinha um volume de quebras muito grande. E aí a gente realmente... isso impactava demais na operação. Você está vendo que tudo isso encaixa quando a gente fala em tornar o negócio mais competitivo, mais sustentável? Exato. O equipamento ele vem muito de encontro a isso, porque muitas vezes você tem uma linha de produção que já trabalha 24 horas, né? Ela já está no gargalo, e aí a logística acaba impactando nesse processo. Então é um custo, né? A gente chama lá de downtime, que a empresa não pode ter. Então, como evitar isso, né? Como tornar a empresa, né, mais competitiva, né? Eficiente né? Com os equipamentos e operações logísticas. Exato. Esse é o nosso grande desafio. Então tá aí a deixa, já tem a tecnologia. Você pode ver que você não tá mais assinando papelzinho lá. Perfeito. Não tem mais isso ele aí. Tem que conhecer, agora que a gente está nessa linha de fazer propaganda para ele, isso. Ele tem que conhecer o sistema de segurança. Fala um pouquinho mais, porque assim, no meio aqui eu não quis intrometer, mas ele deu a deixa. Segregar homem-máquina, falei, já deu a deixa pro Manel. Então,
A gente já lançou, né, inclusive novamente na Intralog semana passada, o nosso sistema de segurança focado em evitar o atropelamento, né? Deus, né? Isso. Que nunca aconteça, mas que infelizmente a gente sabe que acontece. Hoje no Brasil acontecem mais de 200 acidentes por dia com empilhadeiras, muitos mutilantes ou fatais, infelizmente, né? A gente tem, aqui nós estamos falando de uma Bentley, de uma multinacional, mas a gente tem operações de todo tipo no Brasil, né? De todo nível. E esse sistema, ele impede, aí sim é um sistema proativo, né? Na telemetria a gente tem a medição do impacto, né? Se a máquina colidiu, mas aí ela já colidiu, né? Ela já bateu. Esse é um sistema para evitar que bata, que evitar o atropelamento e evitar a colisão entre máquinas. Então são dispositivos que são instalados na empilhadeira. Os pedestres utilizam uma espécie de um relógio, de um smartwatch, e se configura aquela planta para operação, de forma que é configurável a distância. Se uma máquina se aproximar de outra numa distância insegura, dispara um alarme no equipamento e para o pedestre vibra no braço que tem uma máquina se aproximando dele. Não sabia. Então, nós fizemos lançamento na Intralog com bastante sucesso. Sim. Já temos vários clientes aí testando. Outro cliente da Imparpack também já testou com sucesso. Sim. E é teste curto, assim. Vê funcionando um dia, uma semana, já quer contratar. Que é o Eu já outro quero cliente marcar meu nosso. Falando isso, Marcos, um abraço. Você me deixou na mão, você deveria estar nessa mesa aqui hoje. Que é um parceiro também que... Ele gosta de tecnologia. Adora, também. né? O Marcos Humberto, novidade, a gente fala para ele, vem testar aqui. Ele adora e foi até legal essa tecnologia, porque eu falei, ô Mário, eu estava de férias, eu voltei, o Marião veio aqui e mostrou, eu falei, pô, legal, liguei pro Marião, vou te mandar o vídeo. Ele mandou o vídeo com as minhas máquinas, eu falei assim, olhei o vídeo, liguei pra ele, mas você tá testando aonde nas minhas máquinas, cara, que eu não tô nem sabendo. Era no Marco Humberto. E eu acho que isso aí sim é um divisor de acidentes, assim, sim, mesmo, né? Sempre os nossos clientes pediam. Como a gente é desenvolvedor de tecnologia, né? A gente sempre pedia. Não tem um negócio que evitar o atropelamento? A gente testou várias tecnologias, câmera, IA. IA é excelente, maravilhoso para um monte de coisa, tanto é que a novidade do momento aí só se fala em IA. Sim, com certeza. Né? Mas para o nosso objetivo, assim, até o momento não foi a solução mais adequada, né? A gente trouxe essa outra solução e com certeza vai ser... Já está sendo muito bem aceita aí. E já vamos agendar o meu teste lá. Ainda bem que você pegou o toque aqui, né? Essa é a hora de pedir. Já vamos agendar o meu teste, que assim como Marco, né? Isso. A gente também gosta bastante de tecnologia, né? Principalmente voltada à segurança, né? Foi uma das coisas que a gente focou bastante, por isso que a nossa operação ela é uma operação segura, mas se existe um risco, porque o risco está ali, exatamente, né? Exatamente. É isso aí. Vamos marcar, vamos deixar. Vamos aí que estamos aí. Estamos chegando nos finais. Mas já? O papo vamos tá entrar bom. num assunto que eu acho que todo mundo vem sofrendo, né? Que eu acho que é a dificuldade de encontrar mão de obra. Nossa. Poxa! Acho que não só para o nosso negócio, né? Acho que num geral. Sim. Eu queria entender com vocês como vocês estão se preparando para isso. Vocês acham que essa tendência de dificuldade vai piorar? Ou vocês acham que ela pode ser que melhore a partir de 2026? A falta de mão de obra. Posso começar, Mário? Assim, no nosso setor, apesar de atender a logística, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, assim, o nosso funcionário, ele é da área de tecnologia. Então, assim, nós temos dentro da empresa a área de engenharia de software, engenharia de hardware, tem os técnicos, instaladores, e esse técnico instalador nosso não existe no mercado. Acho que um pouco diferente de técnico instalador de manutenção de empilhadeira, existem cursos de formação, né? Existem diversos
mecânico acaba podendo também trabalhar com máquinas a combustão. A elétrica, eu acho que essa é uma dificuldade muito maior, né? Porque aquilo é um computador, né? Totalmente diferente. Mas no nosso caso, a maior dificuldade é o técnico instalador. Porque não tem esse profissional. A gente tem que contratar alguém da área e treiná-lo sobre o nosso sistema. A instalação do nosso sistema é o nosso sistema. Sim. Não é que nem instalar outros, eu quero dizer assim, equipamentos parecidos. Não tem nada muito parecido. É muito... Cada máquina é de um jeito, cada máquina precisa ser mapeada. Agora a gente está partindo para uma nova versão de instalação, que é através da rede CAN, que facilita muito a instalação. Mas está chegando agora, a gente tem aí 5.000 e tantas máquinas ainda com a versão mais tradicional, a versão analógica. Então essa é a maior dificuldade, assim, a gente está vendo que melhorar a oferta, Sim, sabe? É o jeito. Assim, estamos tendo que especializar cada vez mais esse funcionário e buscar no mercado pessoas com uma formação mais específica e melhorando a oferta mesmo, melhorando as condições, planos de, né, condições no geral, plano de carreira, uma previsão de futuro, né? Hoje o pessoal mais jovem é diferente não da gente, que eu acho que são mais novos que eu, mas mais ou menos parecido, assim, que se preocupava tanto, assim, queria... o que eu quero dizer, assim, não tinha um resultado tão rápido. Sim. Hoje o pessoal mais jovem, eles querem uma evolução mais rápida, a curto prazo, né? A gente não é que trabalhava mais, mas por mais tempo numa mesma função, numa evolução mais lenta, né, para ali, por perto dos 40, ter uma chance diferente. Hoje é a coisa mais intensa, né? A própria internet, celular na mão o tempo todo, acho que trouxe uma velocidade muito grande. E o nosso desafio é entender esse novo funcionário e adaptar ao que ele quer, né? É isso aí. Sofre lá, Mário, com mão de obra? Sim, a mesma coisa, né? Pegando até carona no que o Mário falou, assim, a cultura também, não só, né, do colaborador, mas eu acho que no modo geral, aí agora eu já vou trazer a Benteler como um todo, não só como operação logística. Então, ela já entendeu que que nós precisamos ter oportunidades para essa mão de obra jovem que está vindo agora, né? Eles têm outras perspectivas. Não eu me incluo com você, tá? Eu também sou da época que você queria entrar numa multinacional, numa empresa e fazer carreira. Exato. Né? Então você entrava lá como operador, eu quero ser um supervisor, quero ser um gerente e quero me aposentar lá, né? Se tudo correr bem. A mão de obra, né? Os jovens de hoje em dia, ele não pensa assim. Ele pensa na oportunidade. Sim. É uma empresa que vai me dar oportunidade de crescimento rápido. Onde eu posso chegar aqui? Se não, ele tem escolha. Exato. O mercado está aquecido, né? E cada vez mais competitivo também nessa questão da mão de obra. Então, o que a Benteler já vem fazendo já há algum tempo? Ela entra com parcerias, né? Com o SESI, com o Senai, programas de jovem aprendiz, programas de estagiários, né? Nós temos muitos estagiários lá dentro. E aí a gente vai trabalhando essas vagas, né? Para que essa mão de obra, que talvez em cargos e atividades específicas, elas sejam criadas já dentro da empresa. Mas não criar, né, e não treinar, desenvolver essa mão de obra para o mercado. Exato. Mas que seja, né, para exatamente trabalhar dentro da empresa. E na logística também não é diferente. Então, a gente sempre pensa, né, em alguns cargos que tenha as promoções internas. Vai abrir uma vaga para um supervisor? Eu fui promovido dentro da empresa. Então, a empresa tem essa preocupação. A maioria dos líderes que trabalham com nós, um dia eles foram operadores. Sim. Então, tem que ter algo atrativo, né, para essas pessoas. Porque na entrevista, eu já entrevistei vários operadores mesmo para trabalhar, essas perguntas sempre vêm. Tá, mas a empresa tem um plano de carreira, né? Enfim, as pessoas conseguem se desenvolver, conseguem ser promovidas. Como funciona? Em muitas entrevistas eu tenho que dar o meu exemplo. Eu tenho que dar exemplo de alguns líderes. Por quê? Porque aquele candidato, ele não está fazendo um processo de entrevista só na Benteler, ele está fazendo em outras 3. Sim. E às vezes o salário ele é parecido. Então, em alguns momentos não é o salário. Exato. Ele enxerga assim, ó, ali eu tenho oportunidade de crescer.
e ele escolhe pelo ambiente também. Ele não se vê mais tendo aquela mesma função por longo tempo. Exatamente. Não pensa assim. Não pensa. Então, não tá tão simples, tá, Fernando? Respondendo a sua pergunta, né? É um desafio. Eu acho que várias empresas estão sofrendo com isso também. E nós, como gestores, a gente também tem que mudar agora, né, o mindset e se adaptar, né? Não é fácil, mas se adaptar à nova realidade. Sim. Né? Nós estamos... É natural, né? Sofre mesmo. E nós estamos passando num processo agora de mudança cultural dentro do segmento da empilhadeira, né? Então, nós vemos lá a empilhadeira a combustão, que nós temos o motor Opala, tem máquina ainda aí espalhada com motor Opala, né? E aí, assim, você tem os mecânicos experientes, né? Que são os caras vividos mesmo, que sempre trabalhou com a máquina combustão, máquina diesel e tal. E nós temos de 2 anos para cá, isso eu tô falando em Parpec, a máquina elétrica, que é tudo novo, né? Aquela manutenção limpa. Então o cara olha, o cara fala aqui, mas caramba, cara, não tem nem mangueira isso aqui, como é que funciona e tal? É um computador, né? É um computador. E aí, assim, nós estamos nos se deparando com uma dificuldade enorme, porque, assim, eu preciso do técnico mesmo. Então, assim, o cara tem que ter noção de manutenção, né? De mecânica em si. E aí nós também fomos atrás de uma escola parceira aqui na região, nós fechamos uma turma lá com máquina, etc. Então, nós estamos formando essa mão de obra especializada em manutenção de empilhadeira. E aí, os 5 primeiros lá que passam melhor na turma, a Parpec contrata, e aí nós colocamos dentro da nossa oficina lá para ir treinando. Então, ali você tem as linhas, né? Quem é o jovem que fala, realmente não é isso que eu quero para mim, segue para outro. Porque tem um lance de, nossa, cara, eu vou ter que demorar muito até eu chegar naquele mecânico ali. Às vezes o jovem não quer esperar. Exato. Mas uma coisa que eu tô bem satisfeito é que, assim, que o jovem de hoje, Manuel, você dá um computador na mão dele. Ele se vira. Coloca ele para ler um esquema elétrico. Você fala, amigão, a máquina tá aqui. Ele tem uma facilidade, né? Assim, muito. Aí você pega os mais antigos... Você fala assim, vamos arrumar aqui uma parte elétrica. Veja bem. Fernando, tem como só tirar mas a mecânica ele tira de letra. Fantástico. Então tá tendo um momento que vai ter uma sinergia, porque nós precisamos do técnico, né? Mas o futuro tá puxando sempre para elétrica e é o que o Mário falou. É computador na mão, coloca ali e você faz tudo na máquina. Né? Ainda mais com o plano de manutenção todo eletrônico, tudo pronto, né? Tudo pronto. Para encerrarmos agora, Mário, qual que é o conselho que você daria para 2026 para gestores que hoje se identificam com o Mário, às vezes está na mesma função ali, está sentindo a dor, às vezes o cara está assistindo e fala assim, nossa, eu faço no papelzinho ainda isso aqui e tal. Qual que é o conselho que você dá para um gestor hoje que está enfrentando as dificuldades para 2026? Até eu vou falar o que eu passei, né? Até então, o desafio é grande, né? De novo, de tornar o processo cada vez mais competitivo. E, na minha visão, é investir em tecnologia, porque o futuro está aí. E se a gente não se adaptar, agora mesmo vocês deram um gancho de algo que eu não sabia e já ficou aqui. Aí eu já quero marcar o teste de como vai funcionar. Exatamente. Aí, né, já falou 3 vezes. Está gravado. E tudo é oportunidade. Né? Eu acho que tudo é oportunidade. Tem um monte de coisa que eu ainda não sei. Né? A gente aprende e morre burro. Então, eu acho que é buscar conhecimento, fazer benchmark. Né? O que tem no mercado? O que tem de bom no mercado? Eu não conhecia uma empilhadeira a lítio. Sim. Né? Fui entender o que era. Estudou bastante. Estudei bastante, entender como funcionava o carregamento de um equipamento desse, qual é o benefício. Então, eu acho que é investir realmente em conhecimento. Né? E às vezes, até deixar um pouquinho, né, o ego de lado, né, de pensar que, né, mas é ideia de alguém, mas isso aqui... Eu sempre fiz assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim e vou morrer assim. E o futuro está aí, né? Então, o meu conselho é: invista em conhecimento, invista em tecnologia, sai um pouquinho, às vezes, da empresa, vê o que tem no mercado, né? Faça um benchmark, tem muita coisa interessante por aí. E eu acho que isso faz você ter, assim, uma visibilidade dentro da empresa grande também, até pelos seus gestores. Né? Porque todos somos empregados. É isso. E a gente tem que trazer resultados para a empresa. Isso aí.
Marião, um conselho para 2026 de quem sofre as mesmas Fernando, dores? vai parecer que foi combinado, mas juro que não foi. Sério mesmo, o que eu ia dizer é exatamente isso. E puxando a sardinha para o meu lado. Lógico. Sem esconder. É buscar conhecimento, como eu falei. Nós temos uma logística complicadíssima no Brasil, né? Em que muito poucos ainda conhecem essas tecnologias. E é o que ele falou, vai atrás, estuda, entende o que é um sistema de gestão por telemetria, uma coisa que eu sempre repito, eu já sou conhecido chato por isso, que eu falo que o sistema não é de telemetria, né? É um sistema de gestão, telemetria exatamente. É só a forma, né? Tudo que a gente mede à distância é telemetria. Então vai atrás, não só a telemetria, como qualquer outra tecnologia envolvendo, né? A Softrec tem esse perfil, é uma empresa de inovação, de tecnologia, de ouvir o cliente buscar. Muitas ideias nasceram dos problemas, né? Até um item que eu não comentei, a gente está levando a mesma situação para uma outra área da logística, que são as pontes rolantes. Legal. Né? Nós temos, inclusive no mesmo Marcos Humberto, que infelizmente não pôde vir, estamos desenvolvendo, né, testando dentro dessa empresa a versão de ponte rolante, que vai trazer os mesmos controles, só que para pontes rolantes, que também são equipamentos caros, equipamentos difíceis, né? Equipamentos complexos, de alto custo, de alto risco, que precisam de tudo isso. Então, assim, é realmente ficar antenado, ir atrás das coisas, e se tiver uma ideia, um problema, traz para a gente pensa com o nosso time lá de Você já tá querendo pedir de novo, né? Esse podcast aqui tá top, porque nós também temos ponte rolante lá, né? Igual você comentou, são equipamentos, né, de grande porte. E o que você tiver de tecnologia... Exatamente. Né? Exato. O que você tiver de tecnologia, vamos marcar mais um teste lá também. Exato. Né? Nada como abrir as portas para teste, né, Mário? Exatamente. Então, mais uma coisa aí que eu vou aprender. Tá Mário, o que eu falo é isso. Vocês, gestores, têm os problemas. Né? Vocês conhecem o problema. E é tentando resolver esses problemas que a Softrec cresce. Sim, né? perfeito. Sim. E como foi no passado, né? De um bate-papo, uma ideia que eu lancei lá para a Imparpec, os caras gostaram, chegamos no ponto de hoje, né? Com 6 mil máquinas no mercado, já estou arredondando, né? Isso. Cada vez eu falo um pouco mais. Né? Que bom! Não é? Mas assim, com uma projeção de crescimento grande e tal, então é isso, é buscar conhecimento em todas as áreas, puxando o nosso lado, na área de logística, com locadores conscientes, né? Assim como a Imparpec, que já perceberam que o negócio não é quantidade de máquina, mas qualidade de serviço, de prestação de serviço, e todo mundo vai ganhar. É isso aí. Bom, novamente eu queria agradecer vocês dois pelo tempo. Eu sei que é corrido, sai de um lugar, vem para o outro, mas muito obrigado, acho que foi muito rico esse nosso podpack aqui, acho que deu para ter ideia do que tem para 2026, o que vem, né, a perspectiva da tecnologia, do locador e da própria indústria como um todo. Obrigado, eu acho que a gente tem muito ainda a galgar juntos, né, e aí eu queria fazer um convite para quem é da logística e ainda sofre no papelzinho, quer tecnologia, assista esse podpack aqui, ele está rico de conteúdo, faça contato com a Imparpec, com a própria Softrec, que nós estamos aí para somar e ajudar no seu processo, como o Mário está sorrindo sozinho aí com as novas tecnologias dele. Verdade. E também assista os nossos próximos episódios, que nós vamos ter conteúdos fantásticos sobre as empilhadeiras Bobcat. Para quem não sabe, é isso mesmo, empilhadeira Bobcat. É a revolução do mercado. Assista os próximos canais nossos ali, os próximos vídeos, que nós vamos ter conteúdos fantásticos e mostrar todo o nosso portfólio de equipamento ali. Obrigado, um abraço para vocês e boa semana.